Agora, na segunda parte da aula, nós falaremos sobre os seios da face. Então, os seios da face são cavidades aéreas, ossos pneumatizados, que ficam ao redor da cavidade nasal. E eles são relacionados entre si e com os meatos nasais por meio de aberturas que são chamadas de ósteos. Eu vou começar a explicar a anatomia dessa região pela tomografia computadorizada, porque é um pouco mais anatômico, né, mais fácil de entender tridimensionalmente, mas mais à frente nós falaremos dos outros métodos de imagem também. Então aí nós temos marcado com os seios frontais, essas são imagens de tomografia no plano coronal, e ela está indo de frente para trás, de anterior para posterior no paciente. Então, seio frontal marcado em 1, células etimoidais que ficam como se fosse atrás do nariz ali, marcadas com o número 2. O seio maxilar está melhor visto na imagem número 2 ali, marcado com o número 3, seios maxilares, direito e esquerdo. E nessa segunda imagem nós também podemos ver as conchas nasais média e inferior, além do septo nasal, melhor visto na primeira imagem, representado aí pelo número 6. Se estiver muito rápido, vocês podem parar o slide e comparar aí direitinho com essa legenda que eu coloquei. Nesse ponto do seio maxilar, eu queria parar de falar um pouquinho da anatomia mais geral e a gente olhar mais detalhadamente para a anatomia osteomeatal. Então, a drenagem do seio maxilar, ela se dá para o meato médio por meio do ósteo. Esse ósteo fica no infundíbulo maxilar e reparem ali, vou colocar uma linha vermelha que demonstra o trajeto usual de drenagem, né, do seio maxilar para o meato médio. Então ali de vermelho você repara que o ar passa por uma área muito apertada, né, que é esse ósteo de drenagem. Qualquer inflamação da mucosa nessa região pode causar a obstrução. E obstrução vai fazer com que a secreção fique acumulada dentro do seio e não mais drene para o meato médio. Se a secreção ficar acumulada, ela pode ficar infectada, o que causa sinusite. Então, na segunda imagem, nós temos aí uma obliteração desse ósteo por uma mucosa bastante espessada e esse processo inflamatório acaba causando mais inflamação e possível infecção secundária. Eu marquei no seio maxilar esquerdo porque está mais fácil de ver, mas vocês vão reparar que no direito nós também temos espessamento do revestimento mucoso do seio maxilar. Agora no esquerdo, marcado de amarelo, bem mais fácil de perceber que o conteúdo aéreo ainda está presente ali, mas esse seio maxilar está muito mais circundado por uma mucosa hiperemiada. Completando então a anatomia de anterior para posterior, nós temos aí nessa imagem a parte mais posterior dos seios maxilares, que está com o número 5, e reparem que é muito íntima a relação também dos seios maxilares com as raízes dos dentes molares. Então, existem alguns tipos de sinusites que têm origem em infecções odontogênicas. E mais posterior ainda, no último corte coronal, os seios esfenoidais marcados com o número 1. Então, os seios da face são os seios frontais, maxilares e esfenoidais, mais as células etimoidais, e todos eles são relacionados aos meatos nasais para a drenagem da secreção que vem desses seios. A avaliação dos seios da face é muitas vezes realizada por meio de tomografia computadorizada. Algumas vezes o diagnóstico, por exemplo, de sinusite é puramente clínico, nem precisa de exames de imagem, mas existem casos em que são solicitadas as radiografias dos seios da face. Eu vou falar então das principais incidências para avaliação dos seios da face. É importante lembrar que o diagnóstico de sinusite, ou mais corretamente da rinocinusite, ele é eminentemente clínico. Exames de imagem podem estar indicados para avaliação de complicações. Existe muita discussão sobre a acurácia e até a necessidade de exames radiográficos, ou seja, da radiografia, para avaliação desses pacientes, mas dependendo do serviço ou até da região que vocês estejam trabalhando, pode ser a única opção que vocês tenham. Então é importante saber solicitá-los também. Não estou falando que vocês devem solicitá-los caso haja suspeita de sinusite. Vocês podem reparar aí na imagem que é um feixe póstero anterior, mas vocês não vão colocar no pedido como radiografias dos seios da face em PA, porque muda a posição da cabeça do paciente. Reparem ali. Então o paciente está encostando a testa e o nariz
na região de projeção, né, onde seria o filme ou o receptor. Então, por isso, essa é a incidência frontonaso. Ela também tem um epônimo. Todas as incidências de seios da face têm epônimos, mas eles estão aí só para fins de curiosidade. Não quero que vocês saibam exatamente os epônimos. É mais importante saber o nome da incidência, que é incidência frontonaso, que permite uma ótima avaliação dos seios frontais, como o nome diz, e alguma avaliação de seios maxilares, apesar de não ser a melhor. A segunda incidência básica é a mentonaso, então o paciente tem em contato ali o queixo e o nariz, não mais a testa e o nariz, queixo e nariz, mentonaso, por isso o nome da incidência. É uma incidência, é a incidência mais utilizada para avaliação dos seios maxilares, e os seios, as células etimoidais, elas ficam avaliadas pela junção de todas as incidências. E por último, a incidência básica chamada perfil. Essa é mais autoexplicativa, né? Não tem um epônimo muito conhecido, mas basicamente a incidência em perfil é aquela que melhor permite a avaliação dos seios esfenoidais e também das células etimoidais, apesar disso ter bastante sobreposição óssea. Existem outras várias incidências que já são incidências complementares, essa aí, por exemplo, a submento-vértice, mas eu queria que vocês tivessem, que também é utilizada para avaliação de seios esfenoidais, mas eu queria que vocês tivessem especial atenção nas incidências frontonaso, mentonaso e perfil. Aqui outros vários nomes, caso vocês tenham de consultar o material mais à frente, mas eu não preciso que vocês saibam cada uma dessas incidências separadamente. Um dos motivos das radiografias serem criticadas para avaliação dos seios da face é que elas não conseguem diferenciar usualmente o que é um seio pneumatizado com secreção de um seio que sequer ficou pneumatizado. Existe uma idade média de pneumatização dos seios paranasais, então nós não nascemos com todos os seios paranasais cheios de ar desde o início, e eles vão pneumatizando ao longo da vida. Seios etimoidais e maxilares, desde recém-nascido, já tem alguma quantidade de ar ali dentro, mas eles crescem no tamanho até os 14 anos de idade. Seios senoidais começam a aerar com 2 ou 3 anos de idade, e seios frontais começam a aerar com 4 anos de idade. Então, por exemplo, um paciente com 2 anos de idade, você suspeita de uma sinusite frontal, é provável que nem haja aeração das células frontais para que ele tenha sinusite nessa região. E a radiografia não vai conseguir te dar essa informação. Por isso ela muitas vezes é criticada para essa avaliação. Seios frontais eles vão crescer até os 18 anos de idade e em vários pacientes não é tão incomum uma variação anatômica que é a não pneumatização de um ou dos dois seios frontais. O que, se a gente fosse fazer um controle com radiografia, poderia indicar tratamentos repetitivos de sinusite em pacientes que sequer têm seios aerados. Então eu vou mostrar os aspectos de imagem das sinusites nas tomografias, que são mais indicadas não só para o diagnóstico, mas principalmente para a avaliação de possíveis complicações da sinusite. Como eu disse, o diagnóstico é basicamente clínico aqui. Então aí nós temos uma tomografia computadorizada, plano axial. Reparem que o seio senoidal direito está completamente preenchido por secreção. E essa é uma janela óssea, né? Mas dá para reparar que ele é pneumatizado, você não tem uma densidade de osso no interior do seio esfenoidal direito. O que você tem ali é uma região que era para estar aerada, circundada por osso, mas contendo bastante secreção. Na segunda imagem é o mesmo paciente no plano coronal, uma obliteração do seio senoidal direito, compatível com sinusite senoidal com base nos dados clínicos. Agora uma sinusite frontal à direita, reparem no plano axial que não há aeração normal desse espaço frontal à direita, e no plano coronal a confirmação realmente de que o seio frontal à direita está obliterado. Esse não é o exame do Ronaldinho Gaúcho. Nós temos aí exemplo da sinusite etimoidal, que pode ter obliteração de algumas ou de todas as células etimoidais, nesse caso aí de algumas células etimoidais dos dois lados. As cabeças de seta apontam para os seios, para as células etimoidais obliteradas, né, com secreção, e as setas inteiras para as células etimoidais normalmente aeradas. Agora, nesse slide nós temos uma tomografia computadorizada no plano coronal e podemos reparar que além de células etimoidais à esquerda, também há uma obliteração do seio maxilar à esquerda.
essa é a imagem que inclui todos os sinais radiológicos, né, tomográficos característicos da sinusite. Então, sem dados clínicos, às vezes a obliteração, secreção em uma célula etimoidal, por exemplo, não é necessariamente sinusite. Porém, se nós identificarmos a presença desse espessamento do revestimento mucoso, reparem ali que o teto do seio maxilar esquerdo está com a mucosa espessada. Presença de nível hidroaéreo. Então, você tem uma linha aí que pode ser desenhada entre a secreção e o ar no seio maxilar esquerdo. E também a presença de alguns focos gasosos, né, umas bolhas de permeio, algumas bolhas no meio dessa secreção. A presença desses 3 itens apontam para a gente com bastante especificidade o diagnóstico de sinusite. Tá? Então, espessamento do revestimento mucoso, nível hidroaéreo e presença de bolhas. Como eu disse, os seios maxilares podem ter também uma íntima relação com as raízes dos dentes, principalmente dos molares mais posteriores. E daí, nessa imagem, vocês podem reparar que houve uma ruptura ali no assoalho do seio maxilar esquerdo, apontado pela seta curva, que está em continuidade com um dente desse lado, né, da arcada dentária superior, e que inclusive é um dente que já passou por algum tipo de procedimento, como vocês podem ver ali pelo artefato. E lá na seta curva vocês veem a presença de gás, então nível hidroaéreo, espessamento mucoso e essa alteração dentária aí, sugerindo para a gente uma origem odontogênica da sinusite desse paciente. Isso é importante porque, por mais que trate-se adequadamente o micro-organismo que está presente aí, com antibiótico, por exemplo, se não for identificada a causa odontogênica, por vezes esse paciente vai ter sinusite de repetição. A avaliação das tomografias não é realizada apenas nas janelas ósseas, que eu tinha mostrado, como nessa primeira imagem, mas também na janela de partes moles, que a gente pode ver na segunda imagem. Reparem que os seios maxilares, células etimoidais e até os meatos nasais estão quase completamente preenchidos. E se olharmos para a segunda imagem, dá para perceber que há uma densidade maior desse preenchimento, não é apenas secreção. Normalmente, quando isso acontece, quando você tem essa heterogeneidade, não apenas secreção no interior das cavidades, dá-se o diagnóstico da sinusite fúngica alérgica. E os fungos eles acabam precipitando alguns cristais que têm uma densidade aumentada, uns cristais metálicos. Então, eles têm uma densidade aumentada na tomografia computadorizada. E isso é característico de sinusite fúngica alérgica e que, inclusive, também vai guiar o tratamento, pois não é uma sinusite que deve ser tratada puramente com antibióticos, né, com antibacterianos, por exemplo. Uma das alterações mais frequentes em exames dos seios da face é a presença de cisto de retenção mucoso. É uma área de preenchimento parcial do seio paranasal, mas só com um pouco mais de muco, sem representar sinusite. Ali a gente tem, na seta laranja, o seio senoidal esquerdo com o cisto de retenção, nessa imagem agora no plano axial também, com a segunda seta laranja, e com a seta azul, um cisto de retenção no assoalho do seio maxilar direito, que é até o local mais frequente onde a gente encontra esses cistos de retenção mucosos. Bom, por que isso é apenas um cisto de retenção e não uma sinusite? Porque é provável que a clínica não apontasse para essa alteração, e também reparem que apesar de haver o cisto, nós não temos espessamento do revestimento mucoso, nós não temos nível hidroaéreo e nós não temos a presença de bolhas de permeio, de focos gasosos de permeio. Então isso é uma alteração benigna, uma pequena hiperplasia da mucosa sem representar necessariamente sinusite. Outra alteração que pode ser evidenciada, que é uma complicação de doença dos seios da face, é a presença de mucocele, na qual o seio da face ele fica com um acúmulo de secreção e vai expandindo o seu tamanho, né, acaba crescendo, e isso pode gerar compressão de estruturas adjacentes. No caso ali, ó, é uma alteração de uma célula etimoidal bem posterior à esquerda, marcada com a seta laranja. Essa célula etimoidal está maior do que o normal, está preenchida por muco, né? E até empurra a parede lateral, chegando a empurrar também o músculo reto medial da órbita, apontado pela seta vermelha. Nessa outra imagem nós temos a alteração do assoalho do seio frontal, apontado pela seta azul, que chega
a tocar no músculo reto superior e também a tocar na órbita, todas essas alterações expansivas relacionadas à presença da mucocele. E além disso, a tomografia computadorizada está indicada na avaliação dos tumores de seios nasais, que é uma obliteração também dos espaços aéreos, mas aí é diferente, acaba tendo erosão óssea associada, e quando a gente injeta um contraste endovenoso, você vai identificar que essa massa não é uma secreção, e na verdade é uma massa sólida com realce pelo agente de contraste. São alterações infrequentes, mas que podem acontecer, como nos casos de carcinoma espinocelular. Por fim, uma utilização bastante comum da tomografia computadorizada é a avaliação de pacientes que tiveram trauma facial. Nessa imagem apontada pela seta laranja, por exemplo, nós temos o afundamento da parede anterior do seio maxilar direito. E nesses casos, se nós tivermos a alteração, aquela presença de secreção, obliteração do espaço do seio da face, considerando a história de trauma, muitas vezes o que nós temos é um hemocinos, ou seja, a presença de sangue no interior do seio paranasal e não a presença de uma secreção inflamatória, por exemplo. Então, na segunda imagem, nós temos aí a obliteração do seio maxilar direito, sendo um paciente vítima de trauma, nós vamos pensar em hemocinos. Algumas vezes nós podemos identificar a hiperatenuação típica do sangue, mas por vezes o dado clínico é relevante para esse diagnóstico de hemocinos na tomografia computadorizada. Com isso, então, nós encerramos a nossa aula de hoje. Vou deixar um formulário disponível para vocês e continuo também à disposição para as dúvidas.